Olá, pessoal, tudo bem? Seguindo a nossa análise do Estatuto da Cidade, eu tratarei nesta e em outras aulas do Instituto do Plano Diretor. O Plano Diretor é o mecanismo mais importante que nós temos para o desenvolvimento das cidades brasileiras em termos jurídicos. E é, portanto, relevantíssimo que nós compreendamos a sua disciplina jurídica, os seus casos de obrigatoriedade, a sua elaboração e também a sua revisão. Então, tudo isso será objeto dessa aula e de próximas, mas antes disso, eu gostaria de introduzir o próprio conceito de planejamento. Vejam, esse conceito de planejamento não é próprio do direito urbanístico. Na verdade, em muitas disciplinas se utiliza esse conceito de planejamento. Até mesmo na nossa vida pessoal, planejamento é algo extremamente importante. E sempre que falamos desse conceito, na verdade, nós estamos pensando num processo longo e complexo que envolve, aqui nessa visão simplificada e introdutória, ao menos 5 tarefas fundamentais. Então vejam, sempre que falamos de planejamento, em primeiro lugar, é preciso que nós façamos um diagnóstico da realidade atual. Quais são os problemas que nós temos hoje? Quais são as causas desses problemas que temos hoje? Quais são os pontos fortes e os pontos fracos da nossa situação? Enfim, é muito importante conhecer a realidade. É assim que começa o processo de planejamento. A partir desse conhecimento da realidade, nós vamos partir para uma segunda etapa, que é a de definição de uma visão de futuro. Nós precisaremos refletir sobre o que queremos atingir daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos e assim por diante. Ou seja, é fundamental que se tenha uma construção de uma visão de futuro, porque sem essa visão de futuro não será possível caminhar para a terceira etapa do planejamento, que na verdade é a etapa na qual nós construiremos políticas públicas, programas, projetos e ações que sejam capazes de nos retirar da situação atual que nós diagnosticamos até chegarmos à situação futura imaginada. Então vejam que, em primeiro lugar, temos o conhecimento da realidade de hoje, em segundo lugar, temos uma visão de futuro, em terceiro lugar, temos a construção de mecanismos que sejam capazes de nos tirar da situação de hoje e nos encaminhar para essa situação futura desejada. Mas notem que o planejamento não acaba aí. Além disso, quando falamos de planos no direito, é muito importante que essas medidas sejam devidamente aprovadas. Então, todos esses caminhos que vão ser utilizados para chegar ao futuro devem passar por um processo de aprovação e um processo, obviamente, democrático, sobretudo quando nós tratamos de desenvolvimento urbano, que é um processo que atinge todas as pessoas que se encontram nos municípios brasileiros, que se encontram na área urbana e até mesmo nas áreas rurais, porque o urbano influencia o rural e vice-versa. Então, temos uma quarta etapa, que é a de formalização, inclusive jurídica, desses mecanismos que nos vão levar à situação desejada, inclusive o plano. Então, vejam que planejamento e plano são dois conceitos distintos. O planejamento é o processo. O plano é um dos resultados desse processo de planejamento. E o plano traz, obviamente, essa visão de futuro e a indicação das várias medidas que nós vamos utilizar. Por fim, pessoal, a quinta etapa de todo o processo de planejamento é a avaliação constante e também a avaliação de resultados. Então, esse processo de monitoramento, que deve ser perene, que deve ser constante, vai nos apontar quais são as falhas desse processo de planejamento, vai nos apontar quais são as modificações da realidade e tudo isso vai ser utilizado para gerar revisões do planejamento, gerando eventualmente um plano modificado ou um plano totalmente novo. Bom, esse é o conceito de planejamento. Vamos então compreender um pouco sobre o fenômeno do planejamento territorial, do planejamento do espaço, sobretudo do espaço urbano. Do ponto de vista teórico, nós podemos falar de 3 camadas do planejamento das cidades. Nós temos o planejamento das cidades a partir de uma perspectiva supralocal, ou seja, aí nós falamos de planejamento territorial nacional, que é feito pela União, e também de planos territoriais estaduais e metropolitanos, tá certo? Inclusive, aqui no Estatuto da Metrópole Brasileiro, nós temos a figura do PDUI,
do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, que é uma forma de planejamento supralocal de caráter metropolitano que nós vamos estudar num momento específico. Temos ainda o planejamento territorial local, e aqui entra tanto o plano diretor quanto o conjunto de planos microrregionais, como os planos das operações urbanas consorciadas, tá certo? Então, o planejamento local não se esgota no plano diretor, embora o plano diretor seja, obviamente, o plano mais importante nas cidades brasileiras, tá certo? Nós podemos ter planos adicionais, além do plano diretor, que é o principal. E temos ainda, pessoal, o planejamento territorial setorial, ou seja, o planejamento do uso do espaço, sobretudo do uso do espaço urbano, para determinados sistemas, sobretudo sistemas de serviços públicos. Então, aí nós vamos falar do planejamento setorial da mobilidade, do planejamento do saneamento, do planejamento da iluminação pública, da segurança pública e assim por diante, tá bom? Então, vejam que o planejamento territorial local tem como principal instrumento o plano diretor, mas o planejamento urbanístico, em um sentido mais amplo, é muito mais complexo do que a figura do plano diretor. Feitas essas observações iniciais, vamos olhar para o Estatuto da Cidade para entender como é que o plano diretor está tratado ali. Então vejam, o Estatuto nos diz que o plano diretor é um plano legal municipal, que guia o desenvolvimento da cidade e sua relação com o rural. Notem, portanto, que o plano diretor é um plano aprovado em forma de lei. O plano não pode ser aprovado apenas pelo executivo, por decreto, por resolução, por portaria. O plano diretor é obrigatoriamente uma lei do município. Então é só o município que pode aprovar plano diretor, e esse plano diretor municipal tem que ser aprovado na forma de lei. O plano diretor, pessoal, encontra fundamentos já na própria Constituição da República. Então vejam que o artigo 30, inciso 8º, trata do plano diretor, menciona essa figura. O artigo 182, parágrafo 1º, também menciona. O artigo 4º do Estatuto da Cidade menciona. E, além disso, temos os artigos 39 a 42, que são os mais importantes do Estatuto da Cidade, porque ali nós temos toda a disciplina jurídica do plano diretor. Então, vejam que o plano diretor tem fundamento direto na Constituição da República e também no Estatuto da Cidade, tendo o seu regime detalhado nos artigos 39 a 42. Vejam aqui, ainda falando de fundamentos, o que diz o artigo 38º da Constituição. Compete ao município promover no que couber o adequado ordenamento territorial mediante planejamento. Então vejam, o 30 destaca aqui o planejamento. E também o controle de uso, o parcelamento e a ocupação do solo. Então é preciso controlar o uso, o parcelamento e a ocupação do solo, e também é preciso ter planejamento para o desenvolvimento urbano. Isso é uma competência municipal muito importante, destacado no artigo 30 da Constituição. Qual é, pessoal, o conteúdo do plano diretor? Em outras aulas eu falarei das situações de obrigatoriedade, também falarei de elaboração e revisão, mas no momento vamos só olhar para o conteúdo do plano diretor. Vejam, o artigo 42 nos dá uma lista de assuntos que devem constar do plano diretor. É preciso que ele delimite as áreas para o parcelamento e edificação compulsórios, as áreas para a aplicação do Instituto da Preempção, para a aplicação da outorga onerosa, da alteração onerosa de uso de imóveis urbanos. É também preciso que ele aprove, ou melhor, que ele indique as áreas em que há transferência do direito de construir, a TDC ou Transcom, e também as áreas em que incidirão operações urbanas consorciadas, tá certo? Vejam, portanto, que, de acordo com o Estatuto da Cidade, o plano diretor necessariamente tem que demarcar no espaço urbano onde é que nós vamos utilizar os instrumentos na prática. Ou seja, o município, antes de criar uma lei de outorga onerosa, tem que ter uma indicação no plano diretor sobre a área, né, e as diretrizes básicas a respeito daquele instituto. Então, não é possível diretamente, sem plano diretor, criar uma lei de outorga onerosa, entenderam? Agora, tomem cuidado com esse artigo 42 pelo seguinte: muito do que o artigo 42 aponta, como edificação compulsória, como outorga onerosa, na verdade, são instrumentos que o município pode escolher se utiliza ou não utiliza. Então, o município não está obrigado a utilizar esses instrumentos, mesmo que ele tenha plano diretor. E, portanto, esse dispositivo tem que ser lido com cautela, porque ele diz que todos esses assuntos são obrigatórios, mas, na verdade, eles são apenas obrigatórios se o município decidir utilizar o instrumento que está aqui mencionado, tá certo? Então, vejam,
Dizendo de outra maneira, se o município desejar utilizar preempção, obviamente ele tem que tratar do assunto no plano diretor. Mas se o município desejar não utilizar esse instituto, obviamente o plano diretor não precisa dizer nada a esse respeito e não vai haver nenhuma ilegalidade nisso. Tá certo? Outra coisa, o plano diretor tem um conteúdo opcional bastante amplo. O artigo 42 não esgota tudo que pode estar no plano diretor. Então, o plano pode trazer a definição de metas de médio e longo prazo, aliás, é muito importante que traga isso, não é? O plano pode tratar de medidas de fomento, pode definir macrozonas, não é mesmo? O plano também pode traçar as diretrizes para o parcelamento do solo, para a ocupação e o uso do solo. E até, pessoal, em alguns casos, como nós temos muitos municípios no Brasil que não têm lei de uso e ocupação do solo, muitas vezes o plano diretor acaba absorvendo o conteúdo dessa lei. Eu vejo isso como plenamente possível, até porque muitos municípios não têm condições sequer técnicas para desenvolver essas leis de uso e ocupação do solo. Então, às vezes o plano diretor pode fazer, às vezes, dessa lei específica. Tá certo? Outra coisa, existem resoluções do Conselho Nacional de Cidades que tratam do plano diretor. Eu citei aqui duas resoluções, não é? Então, nós temos aí a resolução 34 de 2005 e nós temos também a resolução 164 de 2014, que prevêem ações para assegurar a função social da cidade e da propriedade urbana dentro do plano diretor e também pedem que o plano traga a apresentação de temas prioritários e estratégias e a indicação dos instrumentos que utilizará de acordo com a sua estratégia de desenvolvimento. Bom, mais um ponto importante. O Estatuto da Cidade foi reformado pela Lei da Política de Defesa Civil e, com isso, se incluiu um artigo 42A no Estatuto da Cidade a respeito de planos diretores em áreas de desastres. Então, vejam, sempre que o município contiver áreas vulneráveis, áreas sujeitas a desastres, é muito importante que o plano diretor observe algumas exigências especiais que estão aí no artigo 42A. É importante, apenas para exemplificar, que o município, nesses casos, faça um mapeamento das áreas de ocorrência de desastres. É preciso que o município dê um destaque especial para a política de drenagem urbana com a finalidade de prevenir e mitigar os impactos dos desastres. É muito importante que os municípios tragam no plano diretor diretrizes sobre a ocupação de áreas verdes que possam reduzir a impermeabilização do solo. É importante também que o município traga todo um planejamento de intervenção preventiva e de realocação da população que sofre eventualmente os efeitos de algum desastre e assim por diante. Então, muito importante, se o município tiver áreas de desastre, estiver incluído no Cadastro Nacional de Municípios que estão em zonas de desastre, é relevante observar o artigo 42A. E, inclusive, diz lá, o 42A, que o plano diretor, nesse caso, deve se harmonizar perfeitamente com os planos de recursos hídricos. Bom, pessoal, é isso. Nas próximas aulas ainda falarei de plano diretor para tratar das hipóteses de obrigatoriedade e também da elaboração e revisão. Um grande abraço e até a próxima.